Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Você viu como foi rapidinho? Pois é que nós não estamos brincando em serviço hoje. O tema é interessantíssimo, as personalidades são importantíssimas, não é? E nós estamos com saudades. Né? Ficamos muito tempo aí de férias e queremos fazer muito mais programa ao longo de todo esse ano. Nós estamos conversando com o Henrique Shapiro, que é o superintendente executivo de Recursos Humanos e Assuntos Corporativos do Citibank, não é? E também com a Maria Dinamar Pereira Souza Makayama, é isso daí mesmo, Makayama, não é? Ela é diretora operacional de RH, da Makayama, uma empresa nessa área de recursos humanos. Nós estamos fazendo um apanhado aí sobre os assuntos relacionados à inclusão, mercado de trabalho, diversidade, etc. E estávamos justamente falando com a Dinamar sobre essa dificuldade, não é, de se identificar onde é que está o problema. Justamente nós estamos conversando aqui nos bastidores, olha, somente 25% da força de trabalho é composta por negros, que representam na sociedade brasileira 50% da população. E quando a gente vai tentar trazer informações ou respostas para esse tema, a gente sempre tem dificuldades. E você, telespectador, deve se lembrar, né, de um dado que sempre provocou muita discussão, que é a bendita da boa aparência, né? Você abre o jornal, precisa-se de um profissional com determinada característica, desde que tenha boa aparência. E sempre disseram que a boa aparência, em grande medida, quer dizer negros, não. Enfim, Dinamar, o que há? No Brasil, infelizmente, a gente não tem a resposta tão clara de qual é o motivo pelo qual só 25% dessa força de trabalho é afrodescendente, né? Porque tudo que se refere ao afrodescendente não tem clareza nas atitudes, não tem clareza nas decisões. Dificilmente você consegue que um requisitante de uma vaga diga para você claramente: eu não quero um afrodescendente. Então, como isso fica subentendido, as pessoas também subentendem que esta pessoa, na hora de enviar para a vaga, ele não seja qualificado o suficiente. E não diz exatamente qual é o motivo. Agora, isso daí você está dizendo, nunca é colocado textualmente. Olha, negros não. Isso. Mas alguém tem que decidir sobre dois profissionais que estejam à sua frente. E como é que é feita essa escolha, então? Se os dois tiverem a mesma vocacionalidade, os mesmos talentos? Essa hora, você vai até um nível de avaliação, você vai com testes, avaliações, prova, escolaridade, N coisas, né? Você tem N fatores que são determinantes. Mas na hora final, o que vai valer é a opinião do contratante. O papel do RH é promover com que esse afrodescendente chegue nesse processo final. Né? Agora, se não houver ações para que você conscientize as chefias, as lideranças, conscientize dentro da empresa de que esse afrodescendente, que você tire essa impressão, como é que eu diria, esse inconsciente, essa parte do preconceito que ela está embutida no ser humano, porque praticamente todos os seres humanos têm algum tipo de preconceito, né? Que você não consegue, se você não trabalhar isso, você não consegue essa inserção. Professor Shapiro, a Dinamar, com muita propriedade, até porque, como nós dissemos, ela foi por quase 10 anos, né, uma das diretoras de uma grande empresa de recrutamento de talentos, ela está trazendo uma informação importante. Na sua opinião, isso na atualidade ainda opera, não opera mais, acontece, não acontece? Qual é a sua percepção? Eu acredito que as palavras de Dinamar são muito pertinentes, até porque se a gente voltar um pouco no nosso processo histórico, nosso processo de colonização, isso acabou, na realidade, permeando a nossa cultura e, de fato, até bem pouco tempo, isso era bastante presente, né? Hoje em dia, eu acho que como iniciativas da Universidade Zumbi dos Palmares, e de novo, sem querer ser repetitivo, mas para mim isso é muito importante, com a intenção e a vontade de acessar essa fonte de talentos extraordinária que está presente no nosso país, eu acredito que teremos no futuro muito próximo, uma situação bem diferente daquela que a Dinamar colocou. Na realidade, que quando houver uma necessidade de decisão nesse aspecto,
provavelmente as empresas vão até optar por um afrodescendente. Sim. Aliás, é isso que eu tenho falado, Shapiro, tenho falado com a Dinamar, da importância de todas as ações. Não é? Eu tenho falado sempre com você, olha, o Citibank precisa comunicar mais esse trabalho. E quando eu digo comunicar, eu sempre enfatizo, não é o marketing pelo marketing, mas é a perspectiva de que o conhecimento e a convivência, ou mesmo o conhecimento de ações dessa natureza de desenvolvimento pode produzir num aspecto que nós achamos importante. Então, se o diretor de recursos humanos não tiver essa sensibilidade, se o presidente não tiver qualquer preocupação com isso, se os gestores não estiverem atentos para isso, então talvez as coisas continuarão como você noticiou e eu também estou dizendo. Agora, se houver uma predisposição, eu acho que a mudança primeiro é uma mudança interior. Você concorda com isso, Shapiro? Concordo com gênero, número e grau. Aliás, hoje, eu diria, existem alguns segmentos, e falo principalmente do segmento bancário, uma competição pelos talentos da Universidade Zumbi dos Palmares, essa que é a realidade. Nós queremos poder ter o privilégio de ter pessoas que, na realidade, participam desses processos e poder, na realidade, contar com os melhores talentos. E hoje a gente já sente que, entre os nossos principais concorrentes, já existe, na realidade, essa iniciativa da mesma forma. Então, as coisas estão mudando de uma maneira muito rápida, com uma expressividade muito grande, e, de fato, isso é comprovado na prática, porque existe uma adaptação quase que imediata, na realidade, como eu falei, da realidade profissional, e existe é muito fácil, na realidade, se identificar as pessoas que se destacam. Então, quando a gente vai para a Universidade Zumbi dos Palmares fazer o nosso processo seletivo, nós queremos ter certeza que estamos atraindo os melhores talentos. Aliás, diga-se de passagem, né? Nós estamos comemorando nesse programa um fato bastante significativo para o nosso trabalho e para esse tema. Nós estávamos dizendo, e eu já comunico a você, telespectadora, que do nosso grupo de trainees, que iniciou aqui no Citibank, já em 2005, nós tivemos, até o final de 2007, 7 deles efetivados. Mas, ô Dinamar, é lógico que nós não estamos dizendo que está tudo resolvido, não. Pelo contrário, certeza. Sabemos que tem uma série de obstáculos e que vamos precisar trabalhar muito, inclusive as empresas vão ter que chamar essa responsabilidade para si também. Mas você acredita que nós, como diz a música, podemos sorrir? Eu acredito que algumas ações já nos fazem sorrir. Mas, no geral, nós ainda não podemos sorrir. Até porque as empresas nada mais são do que uma réplica do que é a nossa sociedade. A mudança tem que vir na educação, né? Ações como a Zumbi dos Palmares fazem, né? As outras universidades poderiam estar multiplicando também esse tipo de atitude. Mas você sabe, Dinamar, que talvez, se não podemos sorrir plenamente, podemos ficar minimamente alegrezinhos, sabe por quê? Você está dizendo que uma realização importante é a disposição da sociedade de fazer a mudança, né? E você sabe que o meu Corinthians foi para a 2ª divisão, mas a minha vai não teve para ninguém, viu? Campeã falando em educação, falando na inclusão do negro, não é? E talvez isso já seja, então, o que você está dizendo, a necessidade de mobilização, de conscientização da sociedade para fazer a mudança, né? Se já chegou lá no Sambódromo a preocupação com a educação, seguramente ela deve aprofundar aí em todos os espaços sociais. Mas nós vamos falar mais sobre alguns aspectos importantes do trabalho aqui do Citibank e também desse tema educação, mercado de trabalho negro no nosso próximo bloco. Nós vamos precisar fazer um comercial, mas como você já sabe, é rapidinho. Nós vamos e voltamos já já.